É, a vida ou o mundo, infelizmente, está repleto da falsa profecia. À medida que avançamos para o fim, o inimigo sofistica mais das técnicas de fazer perder o povo de Deus. E nós também continuamos o combate, continuamos a luta, e todo cristão tem o dever de denunciar a falsa profecia. Você não pode escrever, você não pode fazer um vídeo, partilhe, comente, participe. O combate contra a falsa profecia é um dever de todo cristão. Hoje, desta vez, vamos falar sobre as mentiras do Cacó Filipe. O assunto de hoje, conforme eu já disse, mentira do profeta Cacó, parte número 1. Perguntaram a Cacó Filipe quem é o maior entre o apóstolo e o profeta, à luz da passagem bíblica 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 28. Pelo que ele respondeu, vamos ouvir. Eu tenho uma série de perguntas aqui. O profeta e o apóstolo, qual deles é o maior? A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 28 que na igreja Deus primeiro estabeleceu o apóstolo. Senhora, 1 Coríntios 12, 28 não diz respeito ao profeta e mensageiro. Você quer dizer que Pedro é maior que Jesus Cristo que o estabeleceu? Você quer dizer que Apolo é maior que o profeta João Batista que o estabeleceu? Ou você quer dizer que Arão é maior que Moisés, o profeta que o estabeleceu? O profeta é mensageiro e o profeta da igreja não é a mesma coisa. Cacó Filipe, distorcendo a Bíblia, disse que o profeta da 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 28, nada tem a ver com o profeta mensageiro. Será que você também já escutou este ministério, profeta mensageiro? Se a Bíblia diz que, ou seja, o significado de profeta é mensageiro, será que o profeta da 1 de Coríntios 12, 28, que é da igreja, também não é mensageiro? Então, o que há neste caso? O que Cacó Filipe quer adrabar mais esta vez? Vamos continuar a ouvi-lo. O profeta de Efésios 4 e 11, ou de 1 Coríntios 12, 28, é um sacerdote. Assim como o apóstolo, evangelista e doutor. Portanto, é diferente. Um apóstolo é um sacerdote. Um profeta de Efésios 4 e 11, ou de 1 Coríntios 12, 28, é um sacerdote. Há por conseguinte dois tipos de profetas. Há o profeta mensageiro e é o profeta da igreja. O profeta mensageiro é a manifestação de Jesus Cristo. Ele diz que o profeta da carta de Paulo, 1 de Coríntios 12, 28, é o profeta da igreja, é um sacerdote e não tem nada a ver com o profeta mensageiro. Mas afinal, onde Cacó Filipe encontrou isto de profeta mensageiro? Em que passagem bíblica? Infelizmente ele não cita nenhuma passagem bíblica, mas o termo não é estranho, profeta mensageiro. Todo que é profeta é um mensageiro, porque efetivamente o profeta é um mensageiro, é uma invenção que ele próprio faz. Quando ele quer se enquadrar numa situação, ele inventa, assim como inventou os batismos, inventou os 8 batismos. Quando ele quer conseguir um espaço nas escrituras, ele distorce, ele rasga as escrituras para ele poder conseguir infiltrar-se. Desta vez, o truque é profeta mensageiro. Disse que ele é um profeta mensageiro. Vamos continuar. Assim como Jesus Cristo estabeleceu os apóstolos, da mesma maneira, Jesus Cristo manifesta-se ele mesmo de geração a geração, através do profeta mensageiro, para estabelecer apóstolos, profetas da igreja, evangelistas, doutores, e assim por diante.
Como um profeta mensageiro, Moisés era a manifestação de Jesus Cristo. E ele poderia estabelecer o sacerdócio. Portanto, o profeta de 1 Coríntios 12:28, que você mencionou, não é o mesmo que o profeta mensageiro. Como profetas mensageiros, nós temos Moisés, Jeremias, Isaías, Jesus Cristo, e assim por diante. Outro detalhe que nós acabamos de ouvir agora é que ele coloca Jesus Cristo na lista de profetas. A pretensão aqui é igualar Cristo a qualquer profeta e depois introduzir uma outra mensagem. E qual é a mensagem? A mensagem que ele vai introduzindo é que todos os profetas mensageiros é uma manifestação de Jesus Cristo. Isto significa dizer o quê? Manifestação é uma revelação de uma ideia, de um pensamento. Quer dizer que todos os profetas é uma manifestação da revelação de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o revelador, é o inspirador dos profetas mensageiros. Prezado irmão, e o profeta da igreja, quem é o inspirador? Não é Jesus Cristo. Segundo Hebreus 1:1 ou Atos do Apóstolo 1, verso 1 e 2, quem é o inspirador dos profetas? É o próprio Jesus Cristo. E qual é a diferença então entre o profeta da igreja, que é mensageiro, e o dito profeta mensageiro? Na verdade, o que ele quis dizer é a característica de um profeta da antiga aliança, do Velho Testamento, que tinha características próprias de um profeta que está a falar para um povo sem o Espírito Santo, de um povo que não conhecia Deus, de um povo que não conhecia o pecado, que acabava de vir da escravatura do Egito. Deus estava a ensinar a lei, ou seja, o pecado através da lei ao povo. São situações diferentes, são mensagens diferentes, uma postura diferente de um profeta em relação à nova aliança, ou seja, na era da igreja. Esta é a diferença que existe. Mas em todas estas situações, quem é o inspirador do profeta é o Senhor Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus. A igreja tem uma única geração. Esta geração chama-se os últimos dias. Nestes últimos dias, quem está a falar para nós é Jesus Cristo. Hebreu, capítulo 1, verso 1. Depois de, no passado, Deus ter nos falado através da lei e dos profetas, que esta era terminou em João, Lucas 16:16. Há um caso caricato aqui. Na medida que Cacó Filipe diz que todos os profetas mensageiros é a manifestação de Jesus Cristo, está a colocar Jesus Cristo acima de todos e ao mesmo tempo coloca Jesus Cristo na lista de todos ou de qualquer profeta. Ele próprio se contradiz, querendo ao mesmo tempo exaltar Cristo, mas de um lado está a reduzi-lo a um profeta qualquer, para que ele também possa se igualar a Cristo e assim se identificar com o anticristo. Se Cacó Filipe é profeta de Deus, ele teria aproveitado esta oportunidade para dizer que a humanidade não deve confiar no sacerdócio, não deve confiar no dito profeta mensageiro, mas sim deve confiar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único intermediário entre o homem e Deus. E dizer também que Deus em cada geração manda um profeta mensageiro para a salvação numa determinada geração, esta é uma mentira grotesca. Agora vamos pensar numa coisa. Jesus Cristo, depois da morte e ressurreição, ascendeu para o céu. Quem ficou como profeta mensageiro para o qual o povo deveria acreditar para ser salvo? Existe? Não existe. Temos outro caso. O último apóstolo que teria morrido
deve ter sido o João. Ele deve ter morrido não além do ano 200, era cristão. Agora, nos batismos inventados do Cacó Filipe, depois dele citar João, aparece os batismos ou batismo dos apóstolos e depois aparece o batismo do Martinho Lutero. O que quer dizer que Martinho Lutero é o terceiro na ordem que Cacó Filipe estabeleceu nos seus batismos inventados. Ora, sendo assim, Martinho Lutero é também um dos profetas mensageiros. Agora, a pergunta é, da morte do João antes do ano 200 até o nascimento de Lutero em 1482, quanto tempo terá passado? Primeira pergunta. Quanto tempo dura uma geração? Terceira pergunta. Quem foi o profeta mensageiro durante esse tempo que vai do ano 200 até ao nascimento de Martinho Lutero em 1482? Não houve, não? Há um vazio. E neste vazio Deus não salvou ninguém. São questões que nos levam a refletir, a pensar nas baboseiras de Cacó Filipe, na doidice e na loucura de Cacó Filipe. Eu acho que o demônio que inspira Cacó Filipe teria se esquecido destes detalhes. Que Deus ajude os nossos irmãos que estão perdidos a pararem e a pensar. Tchau.